Primeiramente, gostaria que eu estou usando outra câmera, então é por isso que eu estou me acostumando, estou me enquadrando e é isso aí. E segundo, está chovendo, então talvez o áudio fique um pouquinho estranho. E também tô testando o áudio disso aqui, mas vamos ver, né, conforme a leitura, conforme o vídeo vai indo. A gente aqui é Bianca do Entre Palavras e hoje eu vim fazer uma resenha de um livro que eu sorteei só um pouquinho assim na segunda-feira. Antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no canal. E eu vou deixar um trecho do exato minuto que eu terminei esse livrinho aqui na segunda-feira. Fiquem aí com o trecho. Eu acabei de terminar Cor de Neve e Fúria e eu tô chocada. Eu preciso do terceiro livro urgentemente, pelo amor de Deus. Bom, então como já esperado, né? O livro que eu sorteei tanto, e que eu já sabia que isso ia acontecer, é na verdade Cor de Neve e Fúria, o segundo livro da série, trilogia, na verdade, porque tem spin-off, mas é uma trilogia, da série da Sarah J. Maas, ACOTAR. Então, vamos lá que eu preciso falar sobre esse livro, eu preciso falar, porque senão não vai dar certo. Bom, se você não leu nenhum livro, principalmente o primeiro livro, eu recomendo que você não venha assistir, porque vai ter spoilers do primeiro livro e talvez tenha alguns comentários que deem insinuações sobre esse livro aqui. Eu vou fazer o máximo pra não acontecer isso, mas, gente, não é uma promessa, porque vai que acontece, entendeu? Então eu já tô avisando que talvez tenha spoilers, mas eu vou tentar ao máximo não dar spoilers sobre esse segundo livro, beleza? É o seguinte, né, essa série é formada então por 3 livros principais. Nós temos Cor de Espinhos e Rosas, que é o primeiro livro, Cor de Neve e Fúria, que é o segundo livro, e Corte de Asas e Ruínas, que é o terceiro livro, e depois nós temos um spin-off, mas não faz parte desse, tipo, com os mesmos personagens, o enfoque são outros personagens. E então, eu li Cor de Espinhos e Rosas mês passado, no final do mês passado, e daí que eu falei, tá, Cor de Espinhos e Rosas foi um livro que eu dei, se eu não me engano, 4 estrelas ou 3 estrelas e meia. Fiz já um vídeo sobre o livro, eu vou deixar aqui nos cards aqui. Só que eu nunca na minha cabeça tinha ideia de parar a série, na verdade, porque as pessoas sempre falavam pra mim que se eu quisesse ler Cor de Espinhos e Rosas, eu teria que pelo menos também ler o segundo livro. E isso pra mim não é um problema, porque assim, eu detesto os primeiros livros de série, eu acho que eu nunca gostei tanto assim, nunca favoritei o primeiro livro de uma série, então eu sempre continuo. E com Cor de Espinhos e Rosas não seria diferente, e assim foi feito. Chegando aqui nesse segundo livro, o que não me assustou, as 600 páginas, a Sarah J. Maas, ela na verdade tem, né, uma escrita que ela acaba sendo bem descritiva, e o que acontece é que os livros ficam com essa grossura, é natural, e isso também vai acontecer em Trono de Vidro e em ACOTAR, e também acontece também na Cidade da Lua Crescente, se eu não me engano, onde o livro tem 800 páginas e é o primeiro livro da série. Então, imaginem os outros livros dessa série, vai ser assim, tijolo atrás de tijolo. Nunca me importei com isso, porque eu acho que se um livro é grande, se ele for fácil de ler, tiver qualidade e for de ler, eu vou acabar me apegando e na verdade eu vou ficar até triste quando acabar. E foi o que aconteceu com Cor de Neve e Fúria. É um livro onde nós encontramos outra aí de 620 páginas, ou seja, é página pra caramba. Mas que ao final da leitura nós tivemos esse resultado. Eu gastei praticamente o meu bolinho de post-its inteiro com esse livrinho. Então, gente, o que acontece nesse livro aqui que o pessoal tanto puxa o saco desse livro, fala que é o melhor livro da trilogia e também fala que dá de 0 a 10 no primeiro livro dessa trilogia. E será que eu concordo com essas afirmações? A gente gostaria de falar que essa série, tá, ela tem uma classificação indicativa para maiores de 16 anos. Então, se você não é maior de 16 anos, talvez não seja o momento de você pegar essa série. Ela tem a questão de ter alguns gatilhos, por exemplo, relacionamentos abusivos, aqui nesse livro tem bastante. E temos algumas cenas também meio sensuais, então talvez não seja uma hora pra você ler. Mas se você quiser também, fica a seu critério, você sabe o que você e os seus pais sabem o que você deve ler ou não. Então fica a seu critério. Segundo livro, então, nós vamos ter o início dele na onde parou o final do primeiro. Na verdade, nós vamos ter uns 3 meses de diferença, na verdade, não tanto assim, eu acho que são 2 meses e meio, 3 meses, desde que eles saíram daquela montanha da Amaranta. Então, lá no primeiro livro, no final, nós tivemos um desafio onde a Feyre
teve que ir lá salvar o Tamlin, e ela salvou o Tamlin. Só que a Feyre, ela meio que morre no primeiro livro, e ela é ressuscitada por todos os grãos-senhores, e cada grão-senhor acaba colocando ali um poder nela, tornando ela uma grã-senhora. E aí, depois que tudo isso acaba, no final do livro, a gente tem ela voltando com o Tamlin para a corte primaveril, onde era para eles viverem felizes para sempre. Teoricamente, nem tudo é perfeito. E nós temos também o detalhe de que nós temos aquele acordo com o Rhys, que na verdade, toda vez, uma vez por mês, ela teria que passar uma semana na corte noturna. Então, o livro termina aí. Esse livro aqui, então, nós vamos ter 2 meses e meio depois. E, basicamente, a Feyre, ela tá passando por algumas situações de trauma, né? Situações de algum estresse pós-traumático. Então ela tem sonhos, ela tem pesadelos, tanto ela quanto o Tamlin, os dois estão com estresse pós-traumático. Então tem vezes que ela acorda vomitando, tem vezes que ela acorda suada, e os dois estão assim, tá? Não é só a Feyre. Só que assim, gente, nós já começamos basicamente com a construção de um relacionamento abusivo entre ela e o Tamlin. Eu nunca tinha parado pra pensar como é que a autora iria colocar isso. E muitas pessoas já falavam pra mim que ela ia colocar isso, você iria odiar o Tamlin. Mas, basicamente, o Tamlin, ele se tornou uma pessoa, um negócio totalmente possessivo. Ele dá essa desculpa de, no caso, proteger a Feyre. Só que a questão é que ele é muito possessivo, ela quer descobrir os poderes dela, ela quer ajudar. Eles sabem que alguma coisa tá acontecendo. Hybern, alguma coisa desse tipo, naquele reino lá. E ela quer ajudar a vila a ser reconstruída. No governo da Maranga, tudo foi destruído. E ela quer ajudar, só que o Tamlin não deixa. E isso é totalmente possessivo, controlador. E, gente, meu Deus do céu, alguém tira essa menina. Nos primeiros 30% do livro, eu creio que nas primeiras 150 páginas, nós temos essa situação da Feyre estando no domínio do Tamlin e ela não vendo que aquilo é um relacionamento abusivo e ela aceitando. Temos cenas aqui onde o Tamlin acaba meio que agredindo ela, e se ela não fosse uma grã-férica e não tivesse se protegido, provavelmente ela não estaria mais pra contar a história dela, porque acontecem alguns eventos onde o Tamlin vira super violento e basicamente ele desconta isso nela. E aí eles resolvem da melhor forma possível, que é o quê? Sexo. Basicamente é isso que acontece. E aí ela sempre perdoa ele, porque ele fala que vai ser melhor e, enfim, a ladainha toda de relacionamento abusivo. Só que aí, um certo dia, já se passou 3 meses, e o Rhysand, ele nunca cobrou o acordo dela com ele, no caso. E aí, basicamente, um certo dia, uma certa ocasião, na verdade, muito inusitada, entendeu? Muito legal essa ocasião que ele aparece. Ele aparece do nada e simplesmente fala que quer ela na corte dele por uma semana, naquele dia, naquele horário, naquele momento, e que não tem acordo. Então, ele, contra a vontade dela, vai pra corte noturna com ela, e aí eles têm ali essa semana, e pra falar a verdade, nos 5, 6% do livro, nós temos semanas deles, bem rápidas, na verdade, onde nada acontece nessas semanas aí da corte noturna. E o que me deixou um pouco entediada, pra falar a verdade, porque eu tava... E aí vem o WhatsApp. Tava meio tipo, acontece alguma coisa, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, na corte primaveril não tava acontecendo nada, não é possível que na corte noturna também não vai acontecer. Eu tava tipo, pelo amor de Deus. Só que aí, numa das voltas dela, na verdade, a senhorita Feyre vai ter outro inconveniente com o Tamlin. Basicamente, o Rhys, ele vai lá e tira a Feyre, no caso, da casa. O Sr. Tamlin acha que, então, o Sr. Rhysand sequestrou a Feyre. Mas, assim, a gente vai saber lá pra frente que, na verdade, não, né? Na verdade, ela vai aceitar tudo isso. Ela vai, graças a Deus, sair de um relacionamento abusivo que é totalmente... totalmente difícil, mas, ao mesmo tempo, foi um alívio. E aí sim que o livro começa a se desenvolver, graças a Deus. Isso acontece lá pela página 200, que tipo, acontece o estrondo mesmo, e que é a última vez que o Tamlin dá uma dessas, e aí ela realmente sai da corte primaveril e vai viver na corte noturna.
Então, nós temos outro núcleo de personagens. Eu esqueci de falar já no começo do livro que nós temos, tanto na Corte Primaveril, tanto na Corte Noturna, a apresentação de muitos personagens. E eu amei esses personagens novos, principalmente os que estão na Corte Noturna. Então, na Corte Primaveril, nós temos a apresentação da Yuan-ti, que é uma feiticeira meio sacerdotisa. E depois a gente vai descobrir as reais intenções dela. Mas na Corte Noturna nós temos, então, outro núcleo, a partir do momento que a Feyre vai viver com o Rhys. Então, a Feyre vivendo com o Rhys ele vai apresentar os seus amigos, né? O círculo íntimo de Rhysand. Então, nós temos o Cassian, nós temos o Azriel, nós temos a Morrigan, que é a Mor, e nós temos a Amyrlin, que é perfeitinha, minha personagem favorita. E nós temos também as duas empregadas, na verdade arrumadeiras, né, da Feyre e... Ai, gente, a Amyrlin, eu vou voltar na Amyrlin, é muito fofo. E é a melhor personagem do mundo. Ela vai pra Corte Noturna, a Feyre, ela, graças a Deus, consegue se desenvolver. Então, o Sr. Rhysand, ele simplesmente vai lá e vai falar, olha, você tem poderes, isso não é novidade pra ninguém. E você vai treinar esses poderes. Então, nós temos a Feyre se descobrindo, né, descobrindo esses poderes, descobrindo o que ela pode fazer, o que cada senhor, grão senhor, deu pra ela, porque ela basicamente tem 7 poderes. Nesse período, ela vai, então, acabar descobrindo e desenvolvendo com a ajuda dos amigos dele tudo isso. Disso, a Feyre, então, ela fica com o Rhys e ela faz um acordo com ele, um outro acordo, de que ela ia ficar, no caso, e que ela ia ajudar o Rhys. Por quê? Porque o senhor rei de Auburn está tendo aí uns negócios, né? Ele tá planejando algumas coisas. Ele quer... Os planos dele seriam pra conseguir um caldeirão, pra fazer uma coisa aí que eu fiquei chocadérrima quando eu li. E ele quer esse caldeirão, só que eles têm que impedir, então, um caldeirão de... Diga-se de passagem, ativar e fazer essas magias. Só que para isso acontecer, eles precisam recuperar um livro. E esse livro está dividido em partes. E essas partes foram separadas para alguns grãos senhores. Então eles têm que ir em cada corte respectiva que tem esses livros, pedir, no caso, o livro ou simplesmente roubar. Então, basicamente, esse é o grande centro dessa metade desse livro aí, eles pegando essas partes dos livros. Em paralelo, nós temos também um romance novo. Então, assim, a senhorita Feyre terminou com Tamlin. E aí, quem que seria o par amoroso da Feyre? Sr. Rhysand, né? Acontece uma coisa aqui nesse livro que eu fiquei tipo... Peraí, eu acho que eu já vi isso em algum momento. Que no caso é Crepúsculo. Basicamente, a Feyre, ela tem um laço. Eles chamam assim no livro, mas basicamente... Sabe aquele negócio que o Jacob tem com a Renesmee? Pois é, uma coisa, é um laço onde os dois se comunicam, ele sente o que ela tá sentindo e ele meio que fala com ela quando o muro dela tá meio que baixo e ela tem que levantar esse muro mental pra ele não entrar e não ver o que ela tá pensando, só que isso nem sempre acontece. É um laço muito estranho, mas que você se acostuma com o tempo, mas... No começo eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? Tipo, para com isso, sabe? É estranho, mas tá bom. Além disso, nós temos o quê? Coisas que o Rhysand está escondendo da senhorita Feyre. Nós temos um fato que ele está escondendo da Feyre e explica tudo, na verdade. O porquê que eles têm esse laço, o porquê que ele não quer desgrudar dela, o porquê de ele ter feito o acordo no primeiro livro. Tudo é explicado a partir do momento que essa coisa, né, que o Rhys fala, é revelada, no caso, para a Feyre. Então, vocês precisam ler para saber o que acontece entre os dois. Então, o desenvolvimento dessa história vai ser totalmente focada nos planos do rei de Auburn, neles tentando impedir os planos do rei de Auburn. Nós temos também, no caso, eles pegando os livros, então a gente conhece outras cortes. A Feyre manipulando os poderes dela. Nós temos também o Tamlin, como que ele ficou, né, com essa fuga da Feyre para a corte noturna. E aí nós vemos o final, que o final é tipo assim... loucura ao extremo. É tipo, alguém me ajuda, me dê o terceiro livro. Eu não sei ainda como que eu não peguei o terceiro livro, porque
Gente, é uma bomba. Gente, basicamente nós temos um capítulo onde é narrado na visão do Rhys. E assim, eu amei de paixão. É tipo assim, poderia ser o livro narrado na visão dele? Poderia, eu não reclamaria. Mas nós temos um capítulo narrado na visão do Rhys. Ou seja, ganhou o livro pra mim. Essa parte do capítulo sendo narrado pelo Rhys já me convenceu que eu gostei do livro. O final é maravilhoso. Nós temos também, pelo que eu entendi, outros arcos que foram abertos para o próximo livro. Então, talvez alguma coisa relacionada aí com as irmãs dela. Então, é muito legal o final. E eu fiquei de queixo caído com esse final. E é muito fofo também o jeito que termina, a importância que o Rhys dá pra Feyre. Pontos que eu queria discutir com vocês agora, 100% spoiler, que no caso seria o capítulo 55, que eu acho que vocês vão me perguntar o que eu achei, né? E aí eu queria falar que eu não achei nada. Gente, eu achei tantos capítulos mais legais que o capítulo 55, que assim... tem outro capítulo, que é o capítulo 41. Eu achei muito melhor do que o capítulo 55. É uma parte onde, se você leu ou se você tem um livro, vá ver. Mas eles estão basicamente na Corte dos Pesadelos. E aí acontece uma coisa ali, que a Feyre e o Rhys têm que fazer uma coisa. Só que assim, é muito fofo o jeito que ele trata, sabe? Porque ele sabe que ela não quer meio que se entregar pra ele e tal. E é fofo o jeito que isso acontece. Então eu achei o capítulo 41 bem melhor do que o capítulo 55. O capítulo 55 é tipo assim... Eu não sei. Não é que eu não gostei do capítulo 55. Eu gostei do capítulo 55, mas... o pessoal fala tanto do capítulo 55 que eu fiquei tipo assim... Sério, gente? Vocês gostaram tanto assim, sabe? Tipo... Não é meu preferido. Não é meu preferido do livro, pelo menos. Sim, pelo amor de Deus, eu amei o casal Rhysand e Feyre. Então, esqueci o casal do Tamlin, que eu fui muito trouxa, inclusive no primeiro vídeo, falando que eu shippava os dois. Tipo, meu Deus do céu. Não estou com aquela vontade, tipo, de matar o Tamlin, mas... pelo que aconteceu no final desse livro aqui e pelo que eu acho que vai acontecer no final no começo do próximo livro, talvez eu queira matar ele. Mas, por enquanto não. Por enquanto é um ódiozinho, mas não um ódiozinho pra matar todo mundo, entendeu? Então é isso, gente. O primeiro livro favoritado do ano. Esqueci de falar isso. O primeiro livro favoritado do ano. Com sucesso. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Leiam, tá? Leiam. Os primeiros capítulos são bem lentos, mas depois o negócio desanda e você não vai parar de ler. Eu li um livro de 600 páginas em apenas 3 dias. Então, assim, leiam, tá? Peguem e leiam e não desistam no começo, e não desistam no primeiro livro, porque é incrível. Um grande beijo e até o próximo vídeo.